Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à trilha de inteligência artificial do nosso evento Tech Talk. Inicialmente, eu queria agradecer vocês por terem se inscrito. A gente preparou esse material com muito esforço, deu trabalho, para poder repassar para vocês essa base, para vocês construírem uma base sólida, darem os primeiros passos nessa área de inteligência artificial, que é uma área muito promissora, muito atrativa. Hoje em dia, é o que se fala em inteligência artificial. Então, inicialmente eu quero agradecer vocês por estarem presentes na aula. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar. A gente vai se divertir aqui, beleza? Então, esse é o nosso workshop, inteligência inicial para, ou melhor, inteligência artificial para iniciantes, certo? E ele vai funcionar de um jeito diferente, que foi a primeira semana do Tech Talk, que foi, na verdade, uma semana com workshops que não estão necessariamente dependentes um do outro, tanto que a gente tinha ministrantes diferentes. Para a trilha de IA vai ser uma coisa diferente, tudo bem? Porque a gente vai fazer um workshop único de 4 aulas. Então, não são 4 aulas independentes, de assuntos diferentes, de assuntos que não se entrelaçam. Vai ser um curso progressivo. Então, para você entender a aula 2, 3 e 4, você vai precisar assistir essa primeira aula, tudo bem? E, mais uma vez, dando um aviso, que vocês já devem estar cientes da primeira semana, mas vale relembrar, que no meio da aula, a Vitória, que é uma das nossas organizadoras aqui do evento, ela vai anunciar no microfone que o link da chamada vai estar disponível no chat, tudo bem? A gente faz uma pausa rápida na aula para vocês irem no link, colocarem o nome de vocês, enviarem o formulário e enviarem o link de frequência, tudo bem? E depois a gente volta para a aula. É muito importante que vocês preencham esse link de frequência, porque é isso que vai garantir o certificado de 8 horas de vocês, tudo bem? Vai ser um certificado só para as 4 horas, e para isso vocês vão precisar preencher as frequências, tudo bem? De cada aula. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar. Aula 1, Fundamentos de Machine Learning e Classificação. Gente, inteligência artificial, essas duas palavras que nunca foram tão faladas como nos últimos anos. Inteligência artificial. Coloquem aí no chat de vocês o que é que vocês acham que é inteligência artificial, o que é que remete à cabeça de vocês. Nem que seja uma palavra que lembre, ou 2 palavras, uma frase rápida. O que vocês acham que é inteligência artificial, gente? A gente vai definir ela um pouco mais para frente, mas inicialmente eu quero ter essa visão inicial do que vocês acham que é IA, o que é que vocês têm consolidado, o que é inteligência artificial, tudo bem? ChatGPT, a primeira coisa que vem à minha mente também, certo? Deepfake, AI covers, muito bom. Mais alguma coisa, galera? Exterminador do futuro, isso aí já não é a primeira coisa que aparece na minha cabeça, mas faz sentido também. Bom, galera, eu coloquei aqui no primeiro slide as primeiras imagens que aparecem quando você digita inteligência artificial no Google Images. Então, aqui a gente tem uma visão já meio estereotipada do que os usuários acham que é inteligência artificial. A gente tem também aqui, obviamente, as fotos dos robôs. A gente tem, inclusive, fotos geradas por inteligência artificial. Tem essa estética mais futurística, que a gente tem geração de música por algoritmos inteligentes, detecção de faces, de rostos, imagens, deepfake de celebridades, que são aquelas fotos realistas que copiam todos os traços visuais e sonoros e dos timbres da voz das celebridades. A gente tem também a figura do cérebro também, que remete à inteligência, mas uma inteligência que não é a inteligência humana, certo? Então, essas aqui são as principais fotos do que o mundo acha que é IA, tudo bem? Junto com essa visão estereotipada do que todo mundo acha que é inteligência artificial, a gente também está tendo aquele discurso, aquela ideia de que a IA vai se tornar uma coisa perigosa a ponto de substituir os empregos dos programadores, vai dominar o mundo, vai começar a controlar os humanos, e aquilo que vocês já estão careca de ter visto na internet por aí, né? Então, para a gente começar de uma forma descontraída, eu preparei aqui só um memezinho que diz a IA vai dominar o mundo e roubar o emprego dos desenvolvedores. E aí, enquanto isso, que a IA está fazendo, né? Vocês devem ter visto, pessoal, que é cronicamente online, que no Instagram, no TikTok, começou uma trend de o pessoal pegar alguns prints de conversas no WhatsApp, conversas engraçadas fora de contexto, e colocar no algoritmo que transforma essa conversa em uma música de louvor. Se vocês nunca ouviram falar, deram uma olhada nessa daqui. Primeiro, me retornem se vocês conseguem ouvir o áudio, tudo bem? Vocês conseguem ouvir? Consegue sim, Porque calma. senão eu vou precisar compartilhar o áudio para vocês. Então, um instante, galera.
Dá para ouvir o áudio? Certo, então vamos começar aqui de novo. Oi, quem é Gustavo e você quem? Gustavo e você quem? Prazer, Gustavo e você. Não sou Gustavo, não. Eu sou Gustavo. Até achei que tava perguntado se meu nome é Gustavo Cassi. Eu sou Ana e você, Gustavo. Gente, eu repeti esse vídeo um número não saudável de vezes, né? Vocês devem ter visto essa trend bombando, sei lá, no TikTok, o pessoal que gosta. Enfim, anyway. Só um memezinho pra gente começar de uma forma descontraída também, essa música aí do Gustavo. Mas, galera, eu preciso ressaltar, antes da gente iniciar, eu já quero desconstruir uma ideia com vocês. Esse meme, esse discurso de que a inteligência artificial pode chegar a ser perigosa para quem faz uso dela, para quem que ela pode ser algo além de uma ferramenta e começar a ser uma ferramenta de controle, eu queria que vocês desconstruíssem essa ideia já antes da gente começar essa aula. Eu quero que vocês saiam dessa aula tendo outra mentalidade de como funciona a inteligência artificial e o que ela é para a gente, tudo bem? Então, galera, esse discurso que pode se tornar algo perigoso, algo fora do nosso controle, gente, isso às vezes pode ser, inclusive, disseminado como fake news na internet, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam desde já é que as habilidades humanas de criticidade, criatividade nunca vão se comparar ao que a IA é capaz de fazer até o momento, tudo bem? A gente pode chegar ao momento que a IA vai conseguir ter habilidades muito mais parecidas, muito mais fiéis às habilidades humanas de criticidade, inteligência e individualidade? Pode. Mas isso é no futuro muito distante e convenhamos, gente, isso não vai tirar o emprego de ninguém. Eu diria até que ela pode começar a gerar novos empregos, porque quando surge tecnologia nova, surge gente para conseguir gerir e monitorar essas tecnologias. Mas tudo vai advir do conhecimento humano. E a IA não vai conseguir tirar isso da gente. Então, esse discurso de que a IA vai dominar o mundo, roubar o emprego dos desenvolvedores, é algo perigoso, eu não consigo ver de outra forma além de ignorância, gente. Então, vamos tratar isso mais como uma zoeira, mais como um meme, mas, no geral, isso não pode ser levado a sério, tudo bem? Não, pelo menos não vamos ter essa mentalidade. Isso é ignorância e chega de ignorância, pelo menos nessa primeira aula. Eu quero que vocês saiam dessa primeira aula, pelo menos tirando essa ideia da cabeça, tudo bem? Nós somos engenheiros, precisamos ter a mente aberta, precisamos ter uma visão de futuro, uma visão de criticidade, e engenheiro ignorante é igual médico antivacina. Existe, mas não faz sentido nenhum. Tudo bem? Então, dado esse primeiro recado, vamos agora definir o que seria inteligência artificial. Pessoal, dando uma definição bem geral, bem abrangente, a inteligência artificial é a capacidade que a gente tem de simular as habilidades, capacidades e faculdades humanas na máquina. Tudo bem? Ou seja, em algo que foi criado pela gente, no artificial. Mas como assim? Bora, ora, gente. Vamos fazer uma breve análise. O que nós humanos conseguimos fazer que a gente pode fazer o computador também reproduzir? Bom, eu vou começar com a primeira habilidade que a gente pode dizer, que é a gente pode responder a estímulos externos e ter uma interpretação desse estímulo. Ou seja, a gente tem a capacidade de entender. Tudo bem? Então, é a primeira coisa que a gente pode simular na máquina, simular no computador. Aqui eu trago como exemplo gráfico para vocês a tecnologia que a gente chama de NLP, que é processamento de linguagem natural, que é a capacidade que um algoritmo tem de conseguir entender palavras não só do idioma, mas também do conhecimento da interpretação humana, de conseguir isolar palavras de uma sentença e associar umas com as outras. Ou seja, processar uma linguagem que não é uma linguagem nata do computador. O computador não entende tudo isso que eu estou falando do jeito que eu estou falando. O computador só entende zeros e uns a grosso modo. Então, o que ele vai fazer é tentar moldar o jeito que ele entende para se aproximar ao jeito que a gente se comunica. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode simular na inteligência artificial. A capacidade de entender. Mais uma coisa,
Outra habilidade que nós humanos temos que a gente pode simular na máquina. A gente tem 2 olhos, a gente consegue ter noção de profundidade, a gente consegue entender o que a gente enxerga. Então, além de ver, nós conseguimos enxergar. Podemos dar essa habilidade para a máquina também, gente. A gente tem também o campo da visão computacional, que é, inclusive, uma das aulas do nosso workshop, vai ser a aula 4, amanhã às 1h30, em que vocês vão amarrar todos os conhecimentos que vocês vão adquirir das primeiras aulas e ver na aplicação do campo de visão computacional. Tudo bem? O que mais, gente? O que vocês acham que nós podemos simular na máquina? Do mesmo jeito que a gente consegue ver e entender o que a gente está vendo, essa capacidade de interpretar, nós também temos a capacidade de falar. Ou, generalizando um pouco mais, além de falar, nós temos a capacidade de gerir, ou melhor, de gerar, de sintetizar. Então, a gente pode dar essa habilidade para a inteligência artificial também. A gente pode ter como exemplo, por exemplo, a tecnologia text-to-speech, que é uma tecnologia que a gente pode converter texto falado, ou melhor, texto escrito, em fala para o computador reproduzir. Isso é visto em muitos cenários. A gente tem, por exemplo, os chatbots, tem os sistemas inteligentes, tem a Alexa, tem o ChatGPT, tem os comandos de voz do Google. Então, tudo isso é fruto da capacidade que a gente deu para a máquina de sintetizar qualquer coisa. A gente tem o caso das IAs generativas, do ChatGPT, mas essa habilidade de falar e gerar também é muito importante para a gente fazer a inteligência artificial acontecer. Tudo bem? O que mais, galera? Falta uma habilidade ainda que eu coloquei aqui. O que vocês acham que a gente pode, que a gente é capaz de fazer, que a máquina também pode ser capaz? Digam aí no chat, algum palpite de vocês. O que vocês acham? Bom, galera, do mesmo jeito que nós conseguimos entender, visualizar, interpretar o que a gente está vendo, tirar insights a partir disso, gerar qualquer resposta a estímulos externos, nós também temos a capacidade de nos movimentarmos. É daí que vem a área da robótica, gente. Se vocês não sabem, a robótica também é uma sub-área da inteligência artificial. Quando a gente simula movimentos humanos de auxílio em uma máquina, em algo inanimado, em algo sintetizado, a gente está fazendo inteligência artificial. Então, cruzando essas 4 habilidades, isso é basicamente fazer inteligência artificial. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma definição escrita, mais generalizada também, no caso de vocês estudarem esse material depois. E que diz, inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de simular as habilidades humanas, tais como raciocínio, aprendizagem, o planejamento e a criatividade. Claro, sempre lembrando que isso é uma ferramenta de auxílio e não de substituição. Tudo bem? Vamos lá. Antes da gente prosseguir, eu queria desconstruir mais algumas ideias com vocês, que é a distinção de termos, a distinção de esferas entre inteligência artificial, ciência de dados e machine learning, que é o tema da nossa primeira aula. Vocês já devem ter ouvido o termo machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, ciência de dados, e você não associou uma coisa com a outra. Talvez tenha até gente que nem saiba que isso está relacionado à inteligência artificial. Tudo bem? Então, eu trouxe algumas definições concretas para vocês, para a gente conseguir organizar. Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial, cujo objetivo é estudar algoritmos que ajudam o computador a aprender a partir de um conjunto de dados, sem uma programação explícita. Ou seja, quando você pensa em um sistema inteligente, você pode pensar, eu quero um sistema que detecte quando o meu cachorro entrar em casa, que ele avise para mim quando o meu cachorro entrar em casa. Aí você pode, sei lá, instalar uma câmera na sua casa e fazer um programa que identifique o seu cachorro, a aparência dele, e quando ele for detectado na câmera, fazer só um sinal sonoro, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma série de ifs para poder dizer as características do seu cachorro, colocar uma série de atributos, para você ir comparando com a dos outros cachorros e conseguir detectar ele, fazendo assim uma programação, um código mesmo em Java, dizendo como que é o seu cachorro. Não, né, gente? Isso aqui não é uma tarefa prática, não é uma tarefa viável e está muito propensa a erros. Então, quando eu falo de machine learning, eu estou falando de um aprendizado que é baseado somente no aprendizado em dados. É o próprio computador que vai identificar os dados, identificar padrões entre eles e aprender a partir desse grande conjunto de dados. Então quer dizer que se eu baixar o Wikipedia no meu computador, ele vai aprender sozinho? Não. Ele também exige um monitoramento por parte do programador, que trabalha com machine learning, certo?
Mas não é uma coisa que o computador aprende 100% sozinho, tudo bem? E nem a gente ensina ele passo a passo o que tem que fazer. Para poder ilustrar para vocês, eu trouxe aqui esse diagrama, que eu tirei, inclusive, do livro da Aurélia Geron, sobre Machine Learning também, que é basicamente uma comparação entre você escrever um sistema com programação explícita e um sistema utilizando Machine Learning. Aqui, com programação explícita, o que você faz? Você escreve as regras, você avalia o sistema, se ele está funcionando, você lança, se não, você volta, analisa os erros, estuda o problema, e aí corrige lá, imagina, toda vez que você está escrevendo código para poder identificar o seu cachorro, e aí ele viu e identificou um gato sem querer, aí você volta, corrige o código para ele excluir todos os gatos que ele vê, e um sistema nada viável de se programar, nada flexível, nada adaptável. Então, isso seria usando programação explícita. Já com Machine Learning, é uma pegada, é uma vibe diferente. Porque, primeiro, você vai ter um algoritmo, um passo a passo, você vai avaliar o que ele está devolvendo. Se ele estiver com um desempenho bom, devolvendo o que você pede, detectando o seu cachorro e som sonoro, você lança. Se não, você analisa os erros, estuda o problema e alimenta ele com mais dados. Você vai alimentar o algoritmo com um certo conjunto de dados. Por exemplo, pode ser uma base com várias fotos do seu cachorro e de outros cachorros também, para ele conseguir identificar uma da outra. E ele vai aprender, entre aspas, por si só, com base só nos dados que você alimentar ele. Então, isso é machine learning, isso é aprender, o algoritmo aprendendo, entre aspas, por si só. Tudo bem? A gente tem várias técnicas de fazer machine learning, tudo bem? A primeira, que eu vou passar para vocês por cada uma, é o aprendizado supervisionado. O que é o aprendizado supervisionado? Isso aqui vai ter a ver com quais dados eu estou alimentando o meu modelo de machine learning, tudo bem? Se eu estiver alimentando ele com dados categóricos ou rotulados, o que são dados categóricos, né? São dados que possuem uma saída associada. Por exemplo, se eu estiver falando de um conjunto de imagens, aqui eu tenho a imagem de um gatinho, ele vai ter com ele, se essa imagem for categorizada, vai ter com ela, uma string, uma palavra escrito gato. Então, a palavra gato está associada à imagem de um gato. Do mesmo jeito com o cachorro, do mesmo jeito com o lagarto. As técnicas de aprendizado supervisionado são geralmente usadas em problemas de adivinhação, de classificação, que a gente vai dizer mais para frente, de você enviar um certo tipo de dado e pedir para ele categorizar, pedir para ele rotular. Então, isso aqui é aprendizado supervisionado. Tudo bem? Do mesmo jeito, a gente tem o aprendizado não supervisionado. Que o que acontece? A gente está falando de dados que não possuem rótulos, dados não categóricos. E o que acontece, né? Como que ele vai conseguir classificar, identificar ou rotular esses dados se eles não têm esse rótulo de antemão? Ora, ele vai identificar padrões entre o conjunto de dados. Eu tenho aqui o exemplo de um conjunto de dados de imagens de bichinho e aqui de imagens de comida. Ele vai analisar pixel por pixel, vai tentar identificar semelhanças entre essas imagens. Por exemplo, nesse ele vai ver que quase todos têm 2 olhos, em uma boca, um nariz. Então, se trata de animais, né? Aqui, ele vai, talvez por meio das cores, talvez por meio das texturas, ele vai identificar que se trata de um conjunto de dados de comida. Mas é sempre comparando um dado a outro, já que ele não tem o rótulo para dizer o que é cada comida. Eu não tenho aqui nenhum nome dizendo que isso é pizza, dizendo que isso aqui é bolo, que isso aqui é batata frita. Ele vai tentar identificar pelas semelhanças, tudo bem? E o terceiro tipo de técnica de machine learning é o aprendizado por reforço, que ele é um pouco mais diferente dos dois primeiros, porque ele vai imitar o processo de aprendizado por tentativa e erro que os seres humanos usam para atingir seus objetivos. Ou seja, as ações que atingem sua meta são reforçadas, enquanto as que prejudicam são ignoradas. É como se fosse um sistema de, literalmente, você ensinar uma coisa para uma criança. Se você está ensinando, por exemplo, o seu filho a se comportar bem, ele vai e lhe obedece. Você pedir para ele fazer alguma coisa, ele obedece. Você recompensa ele, com um doce ou com alguma outra coisa que ele goste. Já quando ele lhe desobedece ou descumpre alguma regra, você dá uma punição, você aplica um castigo para ele. É como se fosse essa técnica de aprendizado, tudo bem? Um aprendizado por reforço. Você sempre vai dizer para o seu algoritmo se ele está acertando ou se ele não está, tudo bem? Tipo, aqui, eu dei para ele a imagem de um gato, ele disse, ele devolveu a saída, que era um gato. Mas aqui eu mandei a imagem de um lagarto, ele disse que era uma pizza. Então ele errou. Então eu vou dar para ele alguma métrica que avise que ele não está indo bem. Tudo bem? Essas são as 3 técnicas de machine learning mais importantes. Existem outras também, exige o aprendizado semi-supervisionado,
Mas a que a gente vai se aprofundar nesse workshop, no geral, vai ser no aprendizado supervisionado, ou seja, trabalhando com dados categóricos, que tem uma saída associada a eles. Antes da gente adentrar no que seria aprendizado supervisionado, eu queria uma resposta de vocês. Gente, está dando para entender até agora? Tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Eu falei muito rápido, alguma coisa? Tá tranquilo? Me avisem aí. Certo? Eu sou da engenharia civil, desenvolvi uma rede neural convolucional que identifica patologias na construção. Estou escrevendo um artigo sobre isso para participar de uma premiação na minha faculdade. Caraca, Micael, muito massa. A gente vai falar sobre redes neurais convolucionais mais para frente, mais especificamente na aula 3. Certo? Se você não sabe o que é uma rede neural, se você está assistindo essa... É o seu primeiro contato com machine learning, com inteligência artificial, e esses termos estão parecendo muito confusos para vocês, vai ficar tudo mais claro depois desse workshop, tudo bem? Então, na terceira aula, a gente vai falar sobre redes neurais, inclusive sobre a convolucional, tudo bem? Então, esse teu exemplo vai ser retratado em uma das aulas aqui também. Muito legal essa aplicação. Pessoal, aprendizado supervisionado. Antes da gente iniciar como que ele é feito na prática, como que são os algoritmos de aprendizado supervisionado, é importante a gente falar um pouco sobre tipos de dados, tudo bem? Afinal, são eles que vão alimentar os nossos algoritmos, eles vão aprender a partir deles. Bom, mas isso aqui é bem simples de entender. A gente tem os dados qualitativos, que são os dados categóricos, com o rótulo, que vocês acabaram de ver, com um número finito de categorias. Ou seja, por exemplo, uma base de dados de imagem, cada uma com um nome. Isso são dados qualitativos, dados categóricos. Eles podem ser ordinais, seguir uma ordem específica, ou nominais, caso não tenha uma ordem específica. Por exemplo, dados de imagens com rótulos. Mas eu tenho também dados quantitativos, que são basicamente dados numéricos, certo? Dados de números, por exemplo, eu estou falando de uma base de dados da temperatura de uma cidade ao longo do dia, em graus Celsius. Eu vou ter uma base de dados só de números, certo? Apenas isso, dados quantitativos. Agora é importante a gente falar também das técnicas do aprendizado supervisionado. Que, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui é muito importante. A gente tem duas técnicas principais, duas etapas principais quando eu falo de aprendizado supervisionado, que é a classificação e a regressão. Vamos lá, gente. O que seria a classificação? O nome é até intuitivo, né? Ela é uma técnica de aprendizado supervisionado utilizada para categorizar dados de diferentes classes, de diferentes tipos, ou categorias pré-definidas. Presta atenção nessa parte, pré-definidas. Ou seja, são dados que eu já tenho os rótulos deles. Se eu quiser desenvolver um algoritmo que detecte o nome do animal pela imagem dele, ele vai ser alimentado com várias imagens já com o nome desses animais. É assim que ele vai aprender. Ele vai aprender por, entre aspas, uma revisão. A gente vai adentrar de como o algoritmo aprende um pouco mais para frente, tudo bem? Essa classificação ela pode ser binária, ou seja, classificação de verdadeiro ou falso. Eu posso dizer uma base de dados de animais e de pessoas, desenvolver um algoritmo que me diga se o que eu estou mandando para ele é um animal ou não é. Ou seja, só tem duas saídas possíveis, sim ou não, verdadeiro ou falso. Ou multiclasse, se eu tiver várias saídas disponíveis, por exemplo, o nome de cada animal, certo? Já a técnica de regressão, gente, ela é uma técnica de aprendizado supervisionado utilizada para prever valores contínuos, ou seja, valores que têm um comportamento linear. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai identificar a relação entre esses valores e vai tentar encontrar uma função matemática que modele esses dados. O que é modelar esses dados? É encontrar uma função que obedeça ao padrão que a distribuição desses dados está seguindo. Por exemplo, se eu tiver uma base de dados, eu já falei da temperatura de uma cidade, vamos dizer... mas tudo bem, um exemplo bom. A temperatura de uma cidade ao longo do dia. Se a temperatura vai aumentando com o passar das horas até o final do dia, eu tenho um comportamento linear. Se esse aumento for proporcional, né? Então, eu posso utilizar uma técnica de regressão para poder prever quais vão ser as próximas temperaturas nas próximas horas. Então, entenderam? Isso é regressão, gente. É muito importante que vocês saibam diferenciar essas duas e saber em que cenário elas são usadas. Tudo bem? Explicadas essas duas técnicas de aprendizado supervisionado, eu preciso agora passar por um conceito importantíssimo que vocês vão ver muitas vezes aqui na aula, inclusive nas 4 aulas, que é o conceito de base de dados, ou dataset, que é o conceito que eu já estou introduzindo para vocês desde o início da aula, né? Base de dados, base de dados. O que seria essa tal dessa base de dados? Bom, gente, vocês têm que entender que os dados que vão chegar no nosso algoritmo, eles não vão ser qualquer. Eles vão vir num formatinho muito específico. Eles vão vir numa coleção organizada de dados que pode ser usada para treinamento, validação e teste de modelos, tudo bem? E teste de sistemas inteligentes. Olha,
Muitas vezes você vai ver uma base de dados que não está organizada, que não está estruturada. Mas, a fins de simplificação, vamos considerar que a gente está lidando com uma base organizada, uma base estruturada. Esses dados eles são geralmente armazenados num formato tabular, ou seja, no formato de matriz. Vocês lembram das matrizes da álgebra linear? Aquilo que aterrorizaram vocês no segundo semestre, e quem já fez? Pronto. Vocês vão ver que elas vão estar muito presentes na inteligência artificial, gente. Mas por quê? Porque os dados vão vir em forma de matriz, gente. Vão vir em formato tabular. Cada linha vai representar uma observação de um dado e cada coluna representa uma característica desse dado. Como assim? Como que eu posso visualizar isso? Olha, tá aqui uma base de dados para vocês, tudo bem? Ela vai ter essa carinha aqui. Aqui eu tenho uma base de dados para um algoritmo de detecção de diabetes. De detecção de diabetes com base nas características da pessoa a ser detectada, tudo bem? Aqui eu tenho o número de gravidezes que a pessoa teve, o nível de glicose, o nível da pressão sanguínea, a grossura da pele, o nível de insulina, esse parâmetro BMI, que eu não sei o que é, e a idade da pessoa, tudo bem? Isso aqui são as características da pessoa que eu quero saber se tem diabetes ou não. E aqui a saída. Ele vai me devolver 1 se a pessoa tiver diabetes e 0 se a pessoa não tiver, tudo bem? Então aqui eu tenho uma base de dados com várias pessoas, cada uma com características diferentes, e aqui diz se elas têm diabetes ou não, tudo bem? Olha, isso aqui é o quê, gente? É uma matriz, concorda comigo? Cada linha dessa matriz a gente vai chamar de amostra, ou sample. Mas muito importante, cada linha desconsiderando essa última coluna aqui, que a gente vai chamar de vetor de saídas, mais para frente. Quando a gente fala de amostra, eu estou falando só das características da pessoa, sem dizer o que ela tem ainda, sem dizer a saída. Aqui são as minhas entradas e esse último vetor é a nossa saída. Vocês estão conseguindo interpretar bem essa matriz? Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no chat. O Pablo colocou aqui que IBM é o MC. Obrigado, Pablo. Eu não lembrava dessa informação. Certo? Então, basicamente é assim que a gente interpreta uma base de dados. Uma linha, desconsiderando o vetor de saídas, é uma amostra. E quando eu falo dessa matriz, desconsiderando também o vetor de saídas, eu estou falando da matriz de características, ou do inglês Features Matrix. Vocês podem estar vendo que tudo que eu estou apontando aqui é o quê? Ou é vetor ou é matriz. Olha a álgebra linear, explícita para vocês aqui, para todo mundo ver. E por último, que eu já mencionei anteriormente, a gente tem o vetor de saídas, ou do inglês Target Vector. Tudo bem? Pessoal, agora que vocês entenderam como que a estrutura, a carinha de uma base de dados, chegou a hora muito importante para essa aula, certo? Chegou a hora da gente falar do famoso, do espetacular. Muita gente fala sobre ele, ele é muito falado, inclusive eu já falei dele algumas vezes sem querer aqui da primeira aula, mas a verdade é que muita gente fala o nome dele, mas não sabe em essência o que ele é, não sabe o que ele faz, não sabe como ele funciona. Gente, eu estou falando do modelo de machine learning, certo? O que é um modelo de machine learning? Vocês devem estar ouvindo todo mundo falar modelo, treinar um modelo, fazer um modelo aprender, fazer um modelo devolver. O que é esse raio desse modelo de machine learning, gente? Vocês vão saber agora. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês pensem agora nesse modelo, nessa palavra modelo, ele pega dados e modela, como se fosse um algoritmo qualquer, um passo a passo, tudo bem? Ele vai ter essa cara aqui, como se fosse uma caixa preta, mas eu não quero que vocês vejam ele como se fosse uma caixa preta. Eu quero que vocês vejam ele como algo que funciona, algo concreto, algo que tem um passo a passo dizendo exatamente o que ele faz. Ele vai receber os dados, fazer alguma coisa com eles e devolver uma saída, tudo bem? Então, em síntese, um modelo de machine learning, gente, é um algoritmo matemático, tudo bem? Que aprende a fazer previsões, afinal, o que a gente quer é fazer previsões a partir de dados, fazer previsões de dados, a partir de um conjunto de dados conhecidos, para posteriormente prever dados desconhecidos. Em síntese, é isso, gente. Se alguém perguntar para vocês, o que é um modelo de machine learning, vocês podem dizer, é um algoritmo. Pode ser uma função matemática, pode ser uma matriz, pode ser um trecho de código, pode ser um escopo de uma função, pode ser um for. Gente, muita coisa pode ser esse algoritmo, né? Muita coisa pode ser um modelo de machine learning. Inclusive, a gente vai ver vários exemplos dele ao longo das aulas, certo? Então, eu quero que vocês tirem essa ideia que o modelo é algo incompreensível, algo que ninguém sabe o que é. O que é um modelo? É um algoritmo, tudo bem? Tá, entendi. Mas como que esse raio desse modelo é treinado? Todo mundo fala, vamos treinar um modelo, o meu modelo está aprendendo bem ou não está aprendendo bem. Como é que esse modelo aprende? Gente, pensem o seguinte, muito importante você prestar atenção nessa parte, certo?
Vou pedir um segundinho para vocês aqui. Como que o modelo de Machine Learning aprende, gente? Esse aprendizado é feito em 4 etapas. Pelo menos a gente pode abstrair ele para 4 etapas. Basicamente, a gente vai dar uma entrada para esse algoritmo. Concorda comigo que o algoritmo vai precisar de uma entrada? Eu vou dar uma coisa para ele e ele vai me devolver outra. Eu vou dar um dado, ele me devolve outro. Gente, isso parece o quê com vocês? Tipo, para vocês, isso parece com o quê? Eu dar um valor X e ele me devolver um valor Y. Eu dou um valor X, ele faz alguma coisa com esse valor, me devolve um valor Y. Eu estou falando do quê, gente? Isso é uma função matemática. Uma função que pode ser de vários tipos. Do mesmo jeito que a gente tem vários tipos de funções, a gente tem vários tipos de modelo, certo? O que ele vai fazer, gente, eu vou dar uma entrada para esse modelo, deu uma entrada. Ele vai comparar, ele vai fazer uma predição, tudo bem? Por exemplo, eu dei uma foto de um gatinho, ele me devolveu um nome, tudo bem? Um nome de um animal. Ele vai comparar o nome que ele devolveu com o nome esperado, com o nome, entre aspas, correto, o nome que ele deveria ter me devolvido. Ele vai comparar a resposta do modelo e a resposta esperada. Essa comparação vai me dar uma diferença, vai me dar um valor. Aí, então, o algoritmo vai verificar se a saída predita e a saída real são condizentes. Porque se estiverem condizentes, quer dizer que o modelo acertou. O modelo me deu o que eu queria. Mas caso elas não sejam condizentes, gente, algumas variáveis de desempenho são alteradas durante uma interação. Então, se o modelo me devolveu alguma coisa que eu não queria, eu preciso avisar para ele que ele não está aprendendo, que ele está errado. Isso é feito mudando alguns valores, algumas variáveis, alguns que a gente vai chamar mais para de hiperparâmetros, tudo bem? Isso é mudado a cada comparação. E aí o modelo vai ver essas variáveis, vai ser a minha forma de dizer para ele que ele errou, e vai se ajustar, e vai pensar, tudo bem, agora eu sei que eu errei a minha predição, tudo bem? Gente, isso é feito em várias e várias e várias iterações. E isso é o que a gente chama de treinar o modelo. Basicamente, ele está fazendo uma predição, eu estou comparando com a predição que era para ser esperada, eu estou calculando essa diferença e estou fazendo ajuste no modelo. Ou ele mesmo pode estar fazendo ajuste em si mesmo. Assim, a cada iteração, o modelo tende a prever mais saídas corretamente, conseguindo, assim, entre aspas, aprender. Ou seja, gente, basicamente, eu estou falando como se fosse de um for gigante com várias interações e que cada iteração, esse modelo vai se autocorrigindo. Ele vai se auto-ajustando para conseguir me devolver o que eu quero. Você está conseguindo entender? Conseguindo interpretar? Ou seja, não é passe de mágica, não é uma caixa preta, não é coisa de outro mundo, é só matemática e repetição. É assim que uma inteligência artificial é treinada em síntese, gente. Obviamente que dependendo de qual modelo eu estou treinando, ele vai aprender de um jeito diferente, ele vai ter um código diferente, ter um passo a passo diferente, vai formar um modelo, um algoritmo, mas de forma generalizada é assim que acontece. Tudo bem, gente? Basicamente, cada iteração, ele vai comparando as respostas dele pela resposta esperada e vai se autocorrigindo. Assim, cada iteração, ele está mais perto de prever a resposta correta. Entenderam? Aí você pode pensar, beleza, então treinar um modelo é fácil. Basta eu jogar todos os dados na base nele e esperar pelo melhor, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados com, por exemplo, 1 milhão de amostras. Aí você fala, nossa, 1 milhão é ótimo. Com 1 milhão de iterações, o modelo vai aprender muito rápido. Vai ser o melhor modelo do mundo. Então, eu vou colocar toda essa base nele, mandar ele treinar e esperar pelo melhor. Então, galera, por que isso aqui não é legal? Por que isso aqui não é verdade? Por que nem tudo são flores? Do mesmo jeito, quando eu estou ensinando alguma coisa para uma criança ou para qualquer ser humano, se eu der para ele instâncias de um mesmo dado, dados muito parecidos, ele vai viciar nesses dados. Ele tem uma tendência de ficar mal acostumado, que é o que a gente chama no contexto de machine learning de overfitting. Tudo bem? Inclusive está aqui. Overfitting. Não é eficiente a gente utilizar toda a base de dados para treinar um modelo, porque isso pode deixar ele, colocar até entre aspas, mal acostumado e dificultar a predição de dados desconhecidos. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu quero que uma pessoa consiga distinguir frutas, tudo bem? Um algoritmo para identificar frutas. E eu dou para ela uma base de dados só de laranja, ela só conhece a laranja, ela conhece como a palma da mão dela. Se eu chegar para ela e dar, por exemplo, um limão, que não é uma laranja, o que ela vai estar tendenciosa a dizer? É uma laranja? Ela errou.
Porque não, o que ela fez? Ela se apegou muito aos dados que a gente deu para elas. Então, não é a melhor forma de treinar o modelo dar toda a base de dados para ele. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a técnica para driblar isso? A gente vai dividir a nossa base de dados em 3 conjuntinhos, tudo bem? Isso é se você quiser treinar de um jeito específico. A gente tem outras formas de divisão, tem outras formas mais complexas, mais simples, mas para esse workshop, vamos dizer que são 3 conjuntos diferentes. Vamos dizer que cada parte desse chocolate é uma parte dos nossos dados, tudo bem? A gente tem o conjunto de treinamento, o conjunto de validação e o conjunto de teste. Basicamente, eu peguei toda a minha base de dados e parti em 3. Ah, mas em qual proporção? Não importa. Geralmente, o conjunto de treinamento tem uma quantidade maior do que o conjunto de validação e de teste. Para que serve cada um desses conjuntos? O conjunto de treinamento, gente, é usado para, entre aspas, alimentar o modelo inicialmente. Vai ser literalmente o primeiro contato com os dados. As saídas pré-ditas, o que vai acontecer? Eu vou jogar todo esse conjunto de treinamento no modelo e as saídas pré-ditas e as reais vão ser comparadas e a diferença entre elas a gente chama de perda. É uma métrica muito importante para a gente saber se o modelo está aprendendo ou não. A gente vai comparar essas saídas, vai chamar a diferença de perda, e essa perda vai ser analisada e, de acordo com ela, o modelo vai ser ajustado. Tudo bem? Ele vai se autocorrigindo a cada iteração, como eu mencionei anteriormente. Isso é feito com o conjunto de treinamento. Já com o conjunto de validação, ele também vai ser usado para alimentar o modelo, mas o que acontece? As comparações entre as saídas pré-ditas e reais vai ser analisada, mas ele não vai ser mais ajustado. O modelo não vai mais se autocorrigir como ele fazia na primeira parte do treinamento, certo? Porque agora ele não vai mais se ajudar. Isso aqui vai ajudar a ver o quão generalizado ele é, para ver se ele está aprendendo bem, para ver como que ele está lidando com dados desconhecidos. Então, é muito importante que a gente tenha esse conjunto, justamente para validar, por isso que o nome é validação, se o modelo está aprendendo ou não. E, por último, a gente tem o conjunto de teste, que é, no máximo, ou melhor, no mais, é usado para definir a performance final do modelo. É como se fosse mais um check, fazer um double check para ver se o modelo está aprendendo ou não. Vai ser mais uma verificação, como se fosse uma verificação em 2 etapas. Tudo bem? Essa vai ser a etapa final de classificação, teste e deploy do modelo, certo? Bom, gente, entendido esses 3 conjuntos de teste, entendido por que a gente divide a base de dados em 3 conjuntos de testes para poder evitar o overfitting, a gente pode seguir no aprendizado supervisionado. Eu quero falar agora com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, podem levantar a mão, podem falar no chat, tudo bem? Mas vamos seguindo aqui. A gente vai falar agora do que a gente chama de métricas de performance do modelo. Vão ser justamente as variáveis que vão me dizer se o modelo está aprendendo ou não, tudo bem? Vão ser as métricas de performance. A primeira, eu só quero fazer uma breve correção com vocês, tudo bem? Que eu coloquei como função de perda, mas na verdade a métrica em si é o valor da perda, tudo bem? É o y da nossa função. A gente vai analisar esse valor. A função é como essa perda está sendo calculada, certo? Inclusive tem várias formas também. O que ela vai fazer? Ela vai quantificar a discrepância entre as previsões do modelo e os valores reais dos dados rotulados. Então, gente, o que a gente tem aqui é uma função, e o que é que a gente quer para deixar o nosso modelo mais generalizado possível? Minimizar essa função de perda, seja lá qual ela for. A gente tem vários tipos. A gente tem uma perda, pode elevá-la ao quadrado, pode ser linear, pode ser quadrática, pode ser hiperbólica, tem entropia cruzada, tem muitas, das mais simples às mais complexas, a gente tem muitas funções de perda, tudo bem? O que é que a gente quer fazer com ela? A gente quer minimizá-la, a gente quer encontrar o valor mínimo dessa função para poder fazer o nosso modelo aprender. Gente, isso lembra alguma coisa para vocês? Ou talvez o pessoal do primeiro semestre, que teve essa ideia mais recentemente, mais intuitiva? Encontrar o valor mínimo de uma função. Isso lembra alguma operação para vocês, talvez do cálculo 1? Vocês vão ver que a gente vai fazer muito uso de ferramentas do cálculo aqui nos algoritmos de machine learning. A gente vai usar derivada, gente. Em todos os contextos possíveis. Derivada vetorial, derivada para encontrar valor mínimo, encontrar valor máximo. O Pires está em todo lugar, como o Pablo colocou aqui no chat. Genial, Pablo. Bom, esse aqui é a função de perda. A segunda mais importante é a acurácia. A acurácia é simples de entender. É basicamente uma razão entre as predições corretas do modelo e todas as predições, inclusive as incorretas. Então, por exemplo, se eu dei para o meu modelo 3 imagens no total, eu dei a imagem de um gatinho e ele disse que era um gato. Perfeito, acertou. Mandei a imagem de um cachorro, ele acertou, disse que era um cachorro. Mas eu mandei a imagem de um lagarto e ele disse que era uma pizza. Poxa, errou. Então, dessas 3 predições aqui, ele teve 2 acertos. Então, a minha acurácia é mais ou menos 66,6%. Tudo bem? Isso é acurácia.
certo? Razão entre todas as corretas sobre todas as predições. Tudo bem? Bom, gente, entendido isso, as métricas do modelo, a gente está quase chegando. Você já sabe muita coisa até agora. Para quem chegou, não sabia nada de Machine Learning, nem sabia o que era, você agora já tem bastante conhecimento para poder desenvolver, para poder amadurecer. Tudo bem? Vamos agora falar dos modelos de Machine Learning mais importantes que a gente já tem pronto. Eu disse para vocês que o modelo é um algoritmo, é um passo a passo. Pode ser uma função matemática, pode ser uma matriz, pode ser um trecho de código. Depende do modelo, ele vai aprender de um jeito diferente. O que a gente vai ver agora vão ser 2 modelinhos que eles classificam, realizam predições de forma diferente. Tudo bem? A gente vai comparar eles, inclusive implementar eles na prática, daqui a pouco. Mas vamos primeiro ver a ideia. Como é que a gente faz para esses modelos aprenderem? O primeiro que a gente vai ver, que é inclusive um dos mais simples no cenário de Machine Learning, é o que a gente vai chamar de K-Nearest Neighbors, ou KNN, que é do inglês K, vizinhos mais próximos. Tudo bem? Só entender por que ele tem esse nome. Mas antes da gente definir o que seria o modelo KNN, olha, gente, só dando o aviso aqui, eu não sei se a Vitória acabou avisando e eu esqueci de... Ah, não, foi agora também. Que a frequência já está disponível no chat, tudo bem? Então, façam uma pausa de 1 minutinho, acessem o link na frequência, coloquem o nome de vocês, enviem e façam isso agora, porque esse formulário ele tem limite de tempo. E depois a gente não vai abrir novamente, tudo bem? Então, atenção agora, pausa de 1 minuto na aula para vocês irem no chat, irem no link, coloquem o nome de vocês, assinem a frequência para poder ganhar um certificado de vocês, para depois ninguém me chorando. Ah, cadê meu certificado da palestra do PES e tudo mais? E você colocou o som na frequência? Então, ninguém pode fazer nada. Vão lá no chat e coloca o nome de vocês. Vamos lá, galera. Pra gente dar continuidade. Tudo bem? Todo mundo colocou o nome? Quem colocou o nome, dá um check aí no chat pra gente continuar. Vamos lá. Ok? Perfeito, tá todo mundo presente. Então vamos continuar. Antes da gente definir, fazer uma definição formal, exata, sobre o que seria o KNN, eu quero apresentar um cenário para vocês. Imagina que eu quero desenvolver um algoritmo, uma inteligência artificial. Às vezes o pessoal tem medo dessas palavras que não estão muito no popular, que seria algoritmo, modelo de machine learning. Então, eu vou simplificar para vocês. Vamos dizer que eu quero desenvolver uma inteligência artificial, né, que é a mais popular, que vai receber 2 dados. 2 dados de um casal, tudo bem? Vai receber a quantidade de filhos desse casal e o salário que esse casal recebe em R$1.000 por ano, tudo bem? Então, eu vou ter 2 entradas, quantidade de filhos e salário do casal. E aí, com base nessas 2 entradas, eu quero prever 2 coisas. Esse símbolo de mais vai prever se o casal tem um carro e o sinal de menos quer dizer que o casal não tem um carro. Então, é isso que eu quero desenvolver. Eu quero jogar no algoritmo a quantidade de filhos do casal e o salário dele R$1.000 por ano, e quero que ele faça uma predição para dizer se esse casal tem um carro ou não tem, com base nessas 2 características, tudo bem? Vamos dizer que eu quero implementar isso em um modelo de KNN. O que ele vai fazer? Vamos dizer, aqui eu tenho a minha base de dados. Vocês conseguem interpretar que isso daqui é uma base de dados? Eu já tenho as respostas aqui. Então, por exemplo, se aqui eu tiver mais ou menos um número de 3 filhos e um casal que faz, sei lá, R$2.000 por ano, esse casal, segundo essa base de dados, não precisa ser real, tudo bem, é só um exemplo, está dizendo que esse casal está mais propenso a não ter um carro, certo? Devido a essas 2 quantidades. Mas digamos que eu tenho agora um dado desconhecido. Eu tenho esse ponto de interrogação aqui. Eu quero prever um dado que não está na base de dados, uma quantidade de filhos e um salário R$1.000 por ano, e quero ver se esse casal está propenso a ter um carro ou não. Como é que eu faço isso a partir desses dados em KNN? Gente, eu acho que é até um pouco intuitivo. Com base no nome do algoritmo, no nome do modelo, e com base na distribuição desses dados, vocês têm uma ideia como que ele vai classificar? O que ele vai fazer? Alguém tem alguma ideia? Olha, gente, K vizinhos mais próximos. Ele vai fazer uma distância, ele vai calcular a distância entre esse dado, pode ser a distância euclidiana ou não, e os dados vizinhos. Ele vai escolher K vizinhos mais próximos desse dado e vai classificar com base nesses vizinhos mais próximos. E aí a classe majoritária vai ser a classe usada para classificar o dado desconhecido. Tudo bem? Então,
Se vocês prestarem atenção, esse ponto de interrogação está rodeado de mais. Ou seja, está rodeado de casais que têm carro. Então, o algoritmo vai calcular a distância entre esses 4, certo? Se eu escolher 4, esse K quer dizer número de vizinhos, tudo bem? Então, se eu escolher K igual a 4, ele vai escolher esses 4 vizinhos aqui, calcular a distância, vai ver que a classe majoritária é de ter um carro e vai classificar como se esse dado tivesse um carro também, certo? Isso é assim que o KNN funciona. É bem simples. Basicamente, ele classifica os dados desconhecidos baseado na distância euclidiana. Só uma correção aqui, gente. Essa distância não precisa ser euclidiana, certo? No caso mais simples mas não precisa. Dos seus K vizinhos mais próximos, certo? Aí a classe majoritária dos K vizinhos mais próximos define a classe do dado desconhecido. O que é interessante sobre o KNN, gente? Aqui eu estou falando de um sistema de 2 entradas. Então, eu estou colocando 2 dados, uma quantidade de filhos no salário. Mas eu posso extrapolar essa relação entre as duas features para N dimensões. Digamos que eu quero colocar mais uma entrada. Vai ser a quantidade de filhos, o salário em 1.000 por ano e o país de residência do casal. Eu tenho 3 entradas, então isso aqui não vai ser mais um plano cartesiano. Vai ser um espaço tridimensional de 3 dimensões. E aí, conforme eu vou aumentando essas features, vou aumentando essas dimensões, ele vai descobrindo formas diferentes de calcular essa distância. É aí que entra a álgebra linear, gente. Ele vai conseguir calcular distâncias, planos, hiperplanos, para conseguir classificar esse algoritmo. Tudo bem? E como eu posso trabalhar para N dimensões, eu também posso calcular essa distância de N formas. Galera, não tem jeito. O José Fran vai atormentar a gente enquanto a gente estiver trabalhando com inteligência artificial, mas com razão. Essa é a importância da gente aprender álgebra, galera. Então, tipo, não desdenhem, não façam um pouco dessas disciplinas básicas que vocês podem estar pensando, nossa, eu vou para a vertente de ciência da computação, para que eu vou precisar de cálculo 1, para que eu vou precisar de álgebra linear? Se você vai mexer com inteligência artificial, você vai precisar sim, senhor. Beleza? Tá aqui um exemplo para vocês, se você utilizar um modelo de K vizinhos mais próximos. Tudo bem? Galera, tem mais um modelo que eu quero mostrar para vocês, antes da gente ir para a parte prática, que a gente chama de Naive Bayes. Tudo bem? Bayes, ele foi um matemático, se eu não me engano. Ele tem não sei se Bayes é o sobrenome, é o nome principal dele, mas existe esse Bayes, tudo bem? Ele deu essa contribuição. Bayes, A pronúncia dele também fica a critério de vocês. Naive é um termo em inglês que é traduzido como ingênuo. Vocês vão entender por que a gente está chamando o Bayes de ingênuo aqui nesse modelo, tudo bem? Do mesmo jeito que o KNN, antes da gente dar uma definição formal, eu quero apresentar mais um cenário para vocês. Imagina que a gente tem um cenário de uma detecção de uma doença, vamos dizer, sei lá, que é COVID, com base na detecção dela por meio de testes, tudo bem? Vamos dizer que 531 pessoas que têm essa doença tiveram um teste positivo. E somente 6 dessas pessoas que tiveram a doença tiveram um teste negativo, ou seja, ter mais chance da pessoa que tem a doença ter um teste positivo do que ter negativo. Tudo bem? Do mesmo jeito que essas 20 pessoas aqui, que elas não estavam doentes, e 20 delas ainda conseguiram um teste positivo. Mas, em compensação, 9.443 que estavam saudáveis tiveram um teste negativo. Então, a gente tem até um teste até que eficaz nesse cenário aqui. Galera, a gente vai fazer uma breve revisão aqui de probabilidade estatística, certo? Para quem já cursou, para quem não cursou ainda. Eu mesmo ainda não cursei probabilidade estatística, então... anyway, nem fez sentido eu falar disso daqui. Ok. Galera, qual a probabilidade, nesse cenário aqui, da doença ter dado um teste positivo? Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma razão. É simples, isso aqui é matemática básica. É muito eu ali. Certo? Me responda aí no chat, rapidão. Considerando esse cenário aqui, qual a probabilidade da pessoa ter a doença dado um teste positivo? É uma continha básica, de matemática básica. Alguém já consegue fazer esse cálculo de cabeça? Não, de cabeça acho que ninguém consegue, porque é uma divisão não exata. Mas, enfim, façam esse cálculo aí mentalmente ou na calculadora, certo? Bom, gente, o que a gente vai fazer é pegar a probabilidade de você ter a doença tendo um teste positivo, você vai pegar todas as pessoas que tiveram a doença com o teste positivo e vai fazer uma razão dela com todas as pessoas que têm a doença, independente do teste ser positivo ou não. Então, primeiro a gente coloca 531, que é o número de pessoas que tiveram a doença e deram teste positivo, e dividir por essa soma, 531 mais as pessoas que têm a doença, melhor, que não têm a doença, na verdade,
perdão, e tiveram um teste positivo. No caso aqui, eu estou querendo isolar o teste positivo. Perdão se ficou confuso, eu acabei falando errado. Eu vou fazer uma soma de todos os testes positivos e dividir, ou melhor, e colocar como denominador da razão somente dos testes positivos. Isso aqui vai dar uma probabilidade de mais ou menos 96,4%. Tudo bem? Então, isso aqui é só uma revisão se vocês ainda sabem fazer probabilidade. A gente vai só definir uma anotação aqui, que é essa daqui. Se você tivesse P entre parênteses, os dois argumentos, separados por uma barrinha, a gente vai estar falando da probabilidade de um evento, dado que o outro já aconteceu. Tudo bem? Probabilidade de, dado que. Confortáveis com essa notação? A gente vai usar ela para poder entender o naive Bayes. Tudo bem? Probabilidade de uma coisa, de um evento, dado outro evento que já aconteceu. Tudo bem, né? Galera, beleza. Estamos sabendo probabilidade. Vamos agora falar sobre esse tal desse Bayes, esse Bayes, né? Ele tem um teorema. Olha aí, teorema... Pois é, ele tem uma fórmula matemática para a gente poder destrinçar probabilidades que dependem de outros eventos. Esse aqui é o teorema de Bayes, tudo bem? Ele considera uma probabilidade de um evento A, dado um evento B, considerando que o evento B já aconteceu. Essa probabilidade, segundo o teorema dele, vai ser igual à probabilidade contrária, probabilidade do evento B, dado o evento A, vezes a probabilidade geral do evento A sobre a probabilidade geral do evento B. Tudo bem, galera? A fórmula só serve para isso. Ela serve para conseguir quebrar essas probabilidades. Por exemplo, se eu tenho esse valor e eu não tenho esse, eu posso descobrir por meio da fórmula. Basicamente isso, não tem muito segredo. Estamos entendidos com essa fórmula? Até agora está parecendo matemática demais, mas eu vou dizer, vai valer a pena, vocês vão conseguir entender. Bom, vamos levar essa fórmula para o contexto de machine learning, para o contexto de aprendizado de máquina. Então, eu vou maquiar esse teorema aqui e eu vou dizer que o evento A vai ser a nossa amostra, vai ser o nosso sample, tudo bem? E eu vou dizer que o evento B vai ser o nosso vetor de features, tudo bem? Então, aqui vai ser, por exemplo, a probabilidade... Vamos voltar para aquele dataset dos diabetes, da detecção de diabetes. Vamos dizer aqui que eu estou falando da probabilidade de alguém com a pressão sanguínea de 50, dado a amostra da pressão sanguínea, tudo bem? Então, vai ser uma probabilidade da amostra pela feature, tudo bem? Então, isso aqui vai, seguindo o teorema de Bayes, vai obedecer essa relação. Você perguntou, o que é isso, meu Deus? O Paulo perguntou. Você está falando do teorema ou do que eu acabei de falar? Ah, sim, entendi. Tinha que ter alguma dúvida. Tranquilo, se você tiver alguma dúvida, vocês falam, né? Para eu não ficar falando sozinho aqui. Então, obedecendo o teorema de Bayes, a gente tem que a probabilidade da amostra, dado o vetor de features, é equivalente à probabilidade do vetor de features dada a amostra, vezes a probabilidade geral da amostra, sobre a probabilidade do vetor de features. Gente, tem uma artifício matemático que a gente pode ver nas probabilidades, que é o quê? Aqui eu tenho um vetor de features completo, mas estou falando do vetor tipo pressão sanguínea, eu não estou lembrando dos outros, agora glicose, insulina, idade, MC, eu estou falando desse vetor inteiro. Mas seria mais fácil para o modelo detectar se eu isolasse cada feature, se eu isolasse cada característica, tudo bem? E uma coisa que eu posso fazer é, se eu considerar que probabilidades de eventos independentes, se eu estiver falando de probabilidades de eventos que não dependem entre si, olha o que eu posso fazer, gente. Se todas as features forem independentes, em vez de considerar a probabilidade do vetor de features, eu posso considerar a probabilidade da feature 1 vezes a probabilidade da feature 2, contando com base a mesma amostra, vezes a probabilidade da feature 3 até a feature n. Ou seja, eu posso quebrar as minhas probabilidades do vetor inteiro em probabilidades de cada elemento do vetor. Só que qual é o requisito? Eu só consigo fazer isso se as probabilidades forem... Ou melhor, se os eventos, as features forem independentes, não dependem uma da outra. Então, nesse caso, a minha pressão sanguínea não tem nada a ver com a minha idade, não tem nada a ver com a minha insulina, beleza? Se elas forem independentes, eu posso quebrar. Mas qual é o porém, gente? É obrigatório todas as features serem independentes? Pronto, vamos dizer essa base de dados da diabetes. A pressão sanguínea pode não ter nada a ver com a sua idade? Pode não ter nada a ver com a sua insulina? É necessário isso? É obrigatório? Não, né, gente? Eu posso ter, por exemplo, uma outra base de dados que possa prever, por exemplo, se vai chover no dia seguinte.
E aí, para poder prever, ele toma como base as features. Sei lá, umidade do dia anterior, o vento, a velocidade do vento, temperatura. Se eu quiser prever isso com Naive Bayes, ele vai considerar que essas features são independentes. Mas elas não precisam ser. A minha umidade pode ter a ver com a velocidade do vento, pode ter a ver com a temperatura. Então, gente, é como se fosse uma forma ingênua de se pensar, considerar que todas as features são independentes. E é por isso o nome naive, por isso que vem de ingênuo. Porque ele está considerando que todas as features são independentes quando elas não precisam necessariamente ser. Entenderam? Legal, né? É daí que vem o nome Naive Bayes. Beleza. Então, basicamente, como que ele vai fazer essa predição? Ele vai pegar o argumento máximo, esse y com um chapeuzinho é como se fosse y predito, tudo bem? A predição, ele vai pegar o arg máximo, que é o que? O argumento máximo, das probabilidades da amostra com base no vetor de features. Então, o Naive Bayes é um modelo que classifica com base em probabilidades. Ele vai calcular a probabilidade específica de cada feature acontecer e vai procurar qual valor dessa probabilidade vai maximizar a minha função. Entenderam? Então, é assim que o Naive Bayes classifica, de uma forma até mais complexa do que o KNN. Mas isso aqui, gente... Perdão. Por que eu escolhi esses dois modelos em síntese para vocês? Porque eu quero ressaltar uma coisa. Probabilidade, estatística, cálculo e álgebra linear são essenciais para o funcionamento desses modelos. Gente, se vocês vão trabalhar com inteligência artificial, com machine learning, vocês precisam de um certo conhecimento, na verdade, nem um conhecimento tão aprofundado, mas você precisa saber a ideia do que você está estudando, de conceitos de cálculo, saber qual é a ideia da derivada, como que ela está sendo usada aqui, saber para que eu estou estudando probabilidade. Tudo isso está sendo aplicado em modelos de classificação de inteligência artificial. Então, tipo, olha essas disciplinas iniciais sendo todas referenciadas agora nessa aula, né? Então, isso é para mostrar para vocês não desdenharem das disciplinas dos primeiros semestres, porque está tudo sendo usado aqui. Tudo bem? Existe alguma outra disciplina além dessas? Eu poderia ter colocado aqui uma lista de disciplinas mais importantes para quem quer se aprofundar em Machine Learning. Mas eu posso dizer aqui, entre as principais, todos os cálculos, principalmente porque você precisa de cálculo 1, cálculo 2, para entender o cálculo vetorial. E cálculo vetorial é essencial, principalmente nas partes de redes neurais. Vocês vão ver na aula 3 por que o cálculo 3, que é o nosso cálculo vetorial, é importante para a rede neural. Mas, além disso, probabilidade estatística, são as que eu consigo lembrar agora. Mas tem outras também. Eu posso disponibilizar isso no grupo. Depois, o nosso grupo já é um material de apoio. Tudo bem? Sistemas lineares, se você estiver falando da ementa do nosso curso, né? Direito de computação, que é uma optativa. Muito importante também. Enfim, tem várias. Mas essas básicas também são muito importantes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Pessoal, tá entendido Naive Bayes? Tá entendido KNN? Vou confiar que vocês estão entendendo. Tudo bem? Entendi. Cauã, mas se eu quiser trabalhar com Machine Learning, eu vou programar o quê, exatamente? Eu sei que deve ter aqui muito, como espectadores, muito aquele time de devs, aquele time de desenvolvedores, muito apegado a Java, React, JavaScript. O que é que eu vou fazer com Machine Learning? Como é que eu vou programar inteligência artificial? Que linguagem eu uso? Eu vou usar o framework? O que eu vou fazer? Bom, gente, o que eu posso adiantar para vocês? Esses modelos, eles já foram implementados e o que a gente pode fazer é o uso deles, certo? Então eu não vou criar um modelo do zero? Você pode criar um algoritmo de machine learning do zero, mas isso não é feito de forma viável, até porque a gente já tem vários modelos, cada um para um tipo de dado específico. A gente tem modelos que, por exemplo, que trabalham melhor com dados de imagens, modelos que trabalham melhor com dados numéricos, outros com dados qualitativos, outros com dados não qualitativos. Anyway, então, quando você vai trabalhar com machine learning, você vai fazer um uso de kits, tudo bem? De materiais que já estão à sua disposição para poder construir o sistema que você quer. Isso é feito, na maioria das vezes, utilizando a linguagem Python. É uma das linguagens que mais tem aplicação no cenário de machine learning e ciência de dados. Tem alguns loucos que usam a linguagem R também, nada contra. Pois é. E a gente tem também a biblioteca, que é o scikit-learn. O nome já está dizendo, ó, scikit, kit de aprendizado, kit-learn, né? Então, é um kit com várias ferramentas que já tem esses modelos implementados. Sim, Davi, tô achando engraçado. Para a gente poder fazer uso deles no nosso sistema. Então, gente, a gente não vai ter uma programação muito orientada a construir um sistema do zero. É mais uma programação orientada à análise e criatividade também.
Porque, como eu disse para vocês, esses modelos classificam de um jeito diferente uns com os outros, cada um usando um tipo de dado específico, explorando só uma parte específica desses dados. Então, pensar numa solução para você classificar e resolver o seu problema exige criatividade, sim, e isso é essencial se você quer trabalhar com machine learning, com inteligência artificial. É análise, criatividade. Tudo bem? É uma programação diferente. Como que isso é feito na prática? Galera, eu acho que eu já falei demais, acho que vocês já viram teoria demais. Vocês agora estão com uma base bem consolidada de machine learning, vocês já sabem o que é, já têm ideia de base de dados, já têm ideia de como funciona o modelo de machine learning, o que é esse modelo, afinal de contas, como o algoritmo é treinado, como ele aprende, como a gente vê se ele está aprendendo. Então, eu acho que nessa nota a gente pode encerrar a parte teórica e ir para a parte prática. O que você acha da gente implementar um modelo de inteligência artificial agora? Então, galera, antes da gente prosseguir, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tem algo que eu falei que foi em grego, algo que não ficou muito claro, algo que eu passei rápido demais, algum comentário que vocês tiverem? Me deem um retorno aí. Tudo ok? Vocês gostaram, galera? Gostaram das aplicações, dos exemplos? Machine Learning é muito legal, certo? É muito interessante. Então, nessa nota, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu passo o meu comando da tela para o nosso querido, maravilhoso Samuel, que também vai ajudar a gente nessa aula, que ele vai conduzir a parte prática de vocês, tudo bem, galera? Então, vamos lá. Samu, o que é que a gente vai fazer? Eu não consigo ouvir porque eu tô com o meu microfone. Vocês conseguem ouvir o Samuel, pessoal? Muito baixo, Cauã. Muito baixo. Um instante, gente, problemas técnicos. No caso, eu tô escutando ele pelo teu microfone. Eu escutei quando ele falou no teu microfone. Mas pelo microfone dele não, né? Não, pelo dele não. Se não qualquer coisa, você pode ficar falando pelo meu microfone aqui. Um instante, galera. O Samuel tá preparando aqui o material para vocês. Tudo bem? Esse material já está disponível no Drive do grupo, tudo bem? No Drive, na descrição do grupo, tem tanto esse slide quanto o notebook que a gente vai usar na parte prática. Inclusive, a gente tem também, que eu até sugeri que você assista antes da primeira aula, um tutorial breve de como funciona o Google Colab, para quem nunca usou, não sabe o que é, não tem familiaridade com esse ambiente. A gente tem um vídeo bem rapidinho, ministrado pela Giovana, de 5 minutinhos, no Drive do grupo, tudo bem? Então, se você não sabe o que é o Google Colab, não tem familiaridade, vai lá assistir o vídeo, que a gente vai usar agora, tudo bem? Eu vou importar o Pandas. Esse pipi demora muito mesmo. Eu acho que no meio demorou uns 3 minutos. Sem zoeira. O bom é que enquanto vocês descarregam, eu resolvo aqui os problemas. Tá. Mas para essa parte não precisa do pimp install, que é a boa parte. Eu vou fazer o seguinte. Além dos dados que eu botei no Drive, tinha um arquivo .names. Eu acho que vale a pena a gente colocar depois. Ele tem uma descrição do que é o banco de dados. O que é cada coluna e o que é cada dado. E não é necessário para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não precisa saber o que cada feature é, mas é bom. E nele tem o nome das colunas. Então eu vou botar aqui colunas, é igual, e vou criar aqui o nome das colunas. Primeiro é f-length, a segunda f-width, f-conc, f-conc1,
F, peraí, F minúsculo, ASM, FM3, long, essas aqui tem tudo no arquivozinho, eu tô só copiando. FM3, trans, F alfa, F dist, e finalmente a classe. Pronto. Essas aqui são as colunas do banco de dados. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 features e a classe. A classe é o que a gente quer classificar. Para carregar o banco de dados, a gente vai botar aqui dados é igual a pandas ponto read de CSV, não, CSV. E aqui a gente vai botar o caminho do dado. Vai estar aqui na pasta de content. Eu posso, acho que dá para arrastar aqui. Esse dataset é de um telescópio. Tem no Drive, tá no grupo, tem um link do Drive, nesse Drive tem esse dataset. Você pode também mandar o arquivo names, que eu acho que não mandei. Aí é um telescópio, ele identifica as partículas das estrelas ou astros. Eu vou escrever. Content magic 04.data. Eu boto aqui names igual a coluna. E eu posso botar aqui dados para mostrar os dados. Vamos rodar isso aqui para ver. Você mostra que está colocando o F-size depois do F. O F-size depois do F. Ah, tá. Sim. Tanto é que tá faltando aqui, beleza. Tá faltando uma coluna F-size. Pronto. Ele vai mostrar aqui a classe, todas as features, F-length, F-width, F-size, F-conc, F-conc1, F-asym, FM3 long, FM3... Eu escrevi errado aqui. É trans, não é hans. F-alpha, F-dist e a classe. A classe vai ser G para gama e H para hadron. Mas ele vai ser só um negócio. Dados carregados. Eu deveria ter colocado isso aqui tudo aqui, né? Pronto, bonitinho. Agora, eu vou alterar, já que só tenho duas classes, para o sistema funcionar melhor, eu vou ter a classe com um número binário, inteiro, de 1 ou 0. Então, eu não vou trabalhar com caractere G, caractere H. Eu vou transformar G para 1 e H para 0. Isso é bem simplesinho. É só botar aqui dados, classe, é igual a dados, classe, foi igual a G. Esse aqui vai dar um true ou false, aí eu boto as type int. Pronto. Agora, se eu botar aqui dados de novo, você vai ver que onde tem H vai ficar 0, onde tem G vai ficar 1. Pronto. Para ver aqui bem direitinho, mesma coisa, só que com o G para 1 e o H para 0. Tendo isso tudo prontinho, a gente pode passar para a próxima etapa,
A gente pode fazer aqui um plot de histogramas. Esse aqui é opcional, mas eu vou fazer porque é bonitinho. Eu vou ter que importar import matplot lib ponto pyplot. Aí, para cada feature, cada label que ele vai dizer aqui, label em colunas, 2 pontos menos 1. Para quem não sabe, esse 2 pontos menos 1, ele é um range. Ele é do 0 até a última coluna exclusiva, ou seja, ele não vai incluir a última coluna. Ele vai ser a primeira coluna até a última, até a penúltima. A última não vai, porque é exclusivo, sempre é exclusivo. Se você quisesse que fosse todas, acho que você colocava aqui o tamanho do número de colunas. E aqui eu botaria um 0, mas esse 0 é opcional. O Python já vai reconhecer que é um 0 se não tiver nada. Então pronto. Agora vamos botar aqui matplotlib ponto pyplot ponto hist class igual a 0, vai ser o radão. Na verdade, eu tenho que botar aqui dados de novo. Aqui eu boto class igual a 0. Ou seja, vai ser tipo os dados onde o class é 0. Eu vou botar aqui vírgula color blue e label igual a gama. Gama não, é radão. Alfa, vou botar um pouquinho de transparência. E density igual a true. Eu vou fazer a mesma coisa, só que pro gama. Só que eu vou mudar aqui para red. Pronto. Agora botar o título, as coisas. Vou botar aqui. Ponto title. Label. Probabilidade. Next label. Vou botar aqui só a mesma label de novo. Vou botar aqui play e show. Isso aqui vai gerar os gráficos bonitinhos. Isso aqui é opcional. O Lego tá como header dos dois. Ah, é. O que foi o erro aqui? Qual é o erro aqui?
O código tá exatamente... Tá certinho, tá não? Ah, é. Entendi. Aqui o label. Será que é isso aqui? Pronto, era aquele negocinho mesmo. Eu acho que tá tudo vermelho, por algum motivo. É porque eu botei aqui, eu esqueci de botar aqui um. Pronto. Todos os gráficos. Já dá para, com esses gráficos, você tirar algumas conclusões. Por exemplo, a gente pode ver que o f-length importa. A gente pode ver algumas outras variáveis não importam muito, o f-size é bem... tanto faz. O f-alpha é muito importante, aparentemente. E pronto, é só para ver os gráficozinhos. Esse código aqui é só para copiar. Não tem muito o que ver, é só usando o PyPlot para criar os dois gráficos, o título, a imagem que tem no Y, a imagem não está no X, a legenda e o show. E o for para criar vários gráficos. Agora a gente vai para a parte boa. Treinamento, validação e teste. A gente tem que, como o Calma falou, a gente tem que dividir os dados. Os dados não podem ser mandados direto, senão vai ter overfitting. Para isso, a gente vai usar uma outra biblioteca, que é o NumPy. Import NumPy. A gente vai criar aqui os três bancos: treinamento, validação e teste. A gente vai botar NumPy.split os dados. Eu poderia botar os dados originais, mas teria um problema. O problema é que os dados teriam todos em ordem. Como você pode ver lá em cima, os dados estão todos em ordem. Os primeiros vêm os gamas e depois vem os hadron. Se eu fizesse isso, a IA ia treinar só com os hadron, e quando fosse na hora de testar, ia treinar só com os gama, e na hora de testar os hadron ia dar errado. Então, eu vou fazer um negócio muito simples, que é botar aqui sample frac igual a 1. O sample ele vai pegar um pedaço do banco. Aí eu botar a fração 1, ele vai pegar todo o banco. Ou seja, é como se estivesse pegando todo o banco de novo. Só que o sample, ele também bagunça o banco. Ele pega todas as linhas e embaralha. Então, o dados que pega aqui vai mudar toda vez. Agora eu vou botar onde eu vou dividir. Eu vou botar aqui length, dados, aqui eu vou botar 0.6 e aqui eu vou botar 0.8. Ou seja, eu vou dividir 60% para o treinamento. Aí, entre 60 e 80 vai ser 20% para validação, e de 80 para o resto, que é mais 20% para o teste. Então, eu vou dividir o banco de dados em 3, respectivamente com 60, 20 e mais 20% do banco de dados. Eu vou criar uma função que vai pré-processar cada banco. Para isso eu vou usar o SQL. SQL.pré
import standard scalar e from IBM learn ponto oversampling oh meu Deus, import random oversample. Isso aqui são duas funções, duas classes que a gente vai precisar usar. Vou mostrar daqui a pouco. Agora, né? Definir escalar dados, uma função que eu vou criar. Eu vou pegar os dados e eu vou verificar se eles estão muitos dados. Eu boto aqui. Pronto. Eu vou pegar o x, que vai ser maiúsculo, vai ser uma matriz, e vou dizer que é dados columns, 2 pontos menos 1, que eu já falei, é todas as colunas menos a última. E o y vai ser a mesma coisa, só que, no caso, agora é só a última. Eu vou criar um escalador da classe Standard Scalar. Escrevi errado. E o x, eu vou dizer que é o escalador. Ponto fit transform. X. E isso seria tudo que seria feito se não tivesse oversample. Já que pode ter oversample, eu vou ter que botar aqui oversample. Eu vou criar um objeto do random oversampler. Então, eu boto aqui ROS é igual a random e botar aqui x, y é igual a ROS ponto fit transform. Não, fit resample x, y. Aqui é só para agitar o banco de dados caso tenha oversample. Agora, para retornar os negócios, eu vou botar aqui data é igual a numpy ponto stack, que é para juntar de novo x e y. X numpy reshape y aqui menos 1. Isso aqui é para transformar o y de volta para poder juntar com x, senão não daria certo. Aí eu retorno return data x, y. Pronto. Erro aonde? O que foi esse erro agora? Tá. Será que eu não importei esse negócio? É porque ele coloca. Ó, tem 2 coxas também.
Tá faltando aqui. Será que é o FIC, Samu? Eu tenho que fazer instalar mais uma coisa. Tenta lá em cima. Não, já tá. Já tá. Será que isso ajuda? Vai tentar. Bora ver. Cadê o erro? Deixa eu ver. Dessa cannot import. Não consegue importar. Eu importei, meu Deus. Tá fazendo importar? É aquela velha desculpa, eu juro que funcionava antes. Mas precisa da canção. Precisa. Apagar o X. Vamos ver se. É isso aqui, esse IMB Learning. E aí, Léo, que eu fiz esse negócio? Será que não? É iLink, é iLink, tem iLink. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Eu acho que sim, porque aparece aqui. Bora tentar fazer 100. Mas aí tu não vai separar os dados, né? De X e Y. Peraí, expirou? Essa dependência. Tá, eu vou fazer rodar um pip ali embaixo. Bora ver. Tá. Vou tentar de novo. Se não der certo, a gente tenta fazer 100. Bota pra 100. Ah, que legal. Eu boto aqui. Ele vai ignorar esse código. Bora ver o que acontece. Para mandar aqui. Deixa eu ver se consigo ver. É legal que funciona ontem, aí hoje não funciona mais. Pior que eu não considero. Se não der certo, você tenta 100. Eu vou tentar 100. Se der muito errado, vamos tentar provas dos saudados, né? Treinamento X, treinamento
Y é igual escalar dados, treinamento. Não, o código que eu mandei funcionou ontem, em outro computador. Deve ser um problema de dependência. Não deveria nem importar o computador, porque tá no Colab, né? Deve ser alguma coisa da biblioteca que instala. Deve ter instalado alguma coisa a mais dentro do instala. É por isso que... É o problema de usar a biblioteca. Vamos tentar sem. Se der muito errado, a gente sabe a importância do que faltou. Bora. Validação. Validação X. Validação Y. Escalar dados, validação. Teste X, teste Y, igual a escalar dados, teste. Eu tô definindo agora, caramba. Rodar, né, de novo. Pronto. Anderson Ferreira quer participar. Tem pessoa tentando entrar agora. Sumiu o pop-up. Não é necessário, mas eu vou botar. No Python não tem esse negócio de ser necessário, mas eu vou botar aqui. Pandas.dataframe. Isso aqui é só para dizer para a IDE qual é o tipo de dados, mas isso aqui já está rodando direitinho. Eu não rodei isso aqui, não? Faltou rodar isso aqui. Tá. Não? Dado ponto API. Me faltou um parênteses aqui. O hashtag só quer um argumento que é um tuple de duas coisas. Muito legal. Validação X não é definida. Sim, porque eu estou criando agora, né? X. Nossa, eu botei um vírgula quando era para botar um igual. Muito legal. Eu botei no segundo assim. Agora a primeira linha tá dando errado. Colunas não tem?
Não tem colunas? Eu escrevi errado colunas. Não, deveria ter. Tem sim colunas. Números, fundamentos. É porque tá faltando o over sempre, né? Não, é porque ele tá aqui igual a falso. Ou seja, se eu não dizer, ele já assume que é falso. Em teoria, aqui eu deveria botar que é verdadeiro. Porque o treinamento tem oversample. Só que não vai fazer diferença porque isso aqui não faz nada. Por algum motivo ele tá reclamando aqui. Essa que passa na lista, acho que a gente tá fazendo. Esse tira da lista. Às vezes não tem como... Ele tá completo aqui com... Você pode pegar um notebook antigo que já tá rodado. Você só Mas qual o computador que tá rodado? tem o. Tu mandou o notebook, né? Pro Calma. É, esse aqui. Eu avisei. Me falaram que tá sem tempo. O que é uma pena, porque esse código estava funcionando. Passa pelo código pronto. O código pronto deveria estar funcionando. Alguém conseguiu rodar o código pronto que mandou no Drive? Legal. Deixa eu tentar abrir aqui. Para de compartilhar. Ah, não, né? Tentar parar de compartilhar e abrir um Drive completo. Ah, Que já tá rodando. eu paro de compartilhar. Para de compartilhar isso, compartilha que já tá rodando. Tá. Tentar compartilhar. Eu abro aqui. Tá. Isso tem. Tá na sua conta, certo? Tá desconectado da conta mãe. Tá no... Que coisa legal. Tá no WhatsApp. O link do Drive. Alguém tá conectado ao WhatsApp aí? Pra mandar o link? Adoro usar a biblioteca. Deu certo? Ah, tá. Tá. Deixa eu entender. Vamos lá. Upload, procurar. Downloads. Aqui. Compartilha. Uhum. Tá. Isso aqui, nova versão. Compartilhar, aula prática. Esse aqui é o código completo. Deixa eu dar o upload dos dados. Sim, sim, sim.
tentar rodar. Certo aqui. Aqui dá certo. O plot. Tudo dando certo. Separando os bancos. Esse código aqui já tinha. Todo esse código tinha sido feito antes. Para ver se agora dá erro. Se der erro. Ah, não deu erro. O mesmo código. Eu devo ter cometido algum erro muito estúpido. Depois. Eu nem sei. Não faço ideia. É a vida. Tá, separados os dados, a gente vai para o KNN. A gente pega aqui sklearn neighbors, KN neighbors classifier. A gente cria o modelo, só importando aqui e iniciando a classe objeto. Eu boto aqui o número de vizinhos 5, eu posso mudar isso para qualquer que eu quiser. E eu faço fit com treinamento e com y treinamento. Para treinar o modelo. Esse é o treinamento. Aí eu faço a predição aqui. Que é um predict com o x-test. Aí vai criar o y-predição. Aí eu vou pegar o y-test, que é um array que é correspondente ao x-test, e eu vou verificar o teste com predição. E eu vou usar esse classification report, que já faz tudo bem bonitinho. Aí a gente pode ver aqui a predição do KNN comparado com o resultado real, que é o teste. Tem aqui a precisão, o recall, a acurácia, uma média com peso. Esse suporte aqui é número direto de linhas que deu certo e deu errado. Aí por isso que é um número bem grandão. Bem grande. Então isso. E o score de F1. É bem bonitinho esse negócio, é bem mais legal se souber verificar o que é precisão, o que é recall. A gente vê que ele é bem melhor em identificar gama do que hadron. Talvez porque tenha mais gama do que hadron, ou talvez porque o modelo combina mais com o gama. Talvez os objetos gama estão mais perto um do outro do que os hadrons. Aí ele identifica gamas bem melhor. Depende do modelo. O Naive Bayes é exatamente igual. A gente importa o Gaussian IB, a gente cria o objeto, a gente faz o fit do treinamento a gente cria a previsão. E ele só deu erro também. Ok. Porque eu tenho que rodar aqui, então. E aí depois eu comparo o teste com a predição do predict do modelo Naive Bayes. Ele vai fazer o mesmo report. Vai ter uma precisão diferente. O recall no Gama é bem melhor, mas o recall no Hadron é horrível. E a precisão é um pouco menor do que o KNN. E, tipo, um easter egg, a gente teria mais um modelo. Mas ainda bem que a gente não teve, porque não deu nem tempo. Parcialmente porque o código eu escrevi errado de alguma forma. Realmente não sei o que aconteceu. Mas, pois é assim que você programaria uma inteligência artificial, usando as bibliotecas. Você importa e você usa as funções. E você poderia alterar aqui. No Naive Bayes não tem muito o que fazer, mas no KNN você pode alterar o número de vizinhos. Vou botar aqui um vizinho para ver se faz alguma coisa diferente. Só fala da próxima aula. Então é isso, a aula prática. A próxima aula vai ser regressão linear, ou seja, em vez de vai ter uma classe, a gente vai ter um número que a gente vai tentar adivinhar. Eu vou parar de transmitir e passar a palavra para o Cauã.
para fazer as palavras finais. Não, galera, só para encerrar a aula e aproveitar que a gente vai ter a segunda aula agora 1h30, tudo bem? A gente vai ter a aula de regressão linear. É basicamente mais uma técnica do aprendizado supervisionado, que a gente viu classificação. Então, considerem a primeira aula como sendo encerrada, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê mais tarde.